E aí, será que dá para fazer uma festa com 3 temas para 4 crianças com 4 cores diferentes? Não só dá, como deu! Eu sou a Suzana Lossi da Planejar Decoração e hoje eu vou mostrar como é que eu fiz, planejei e executei uma festa que tinha 3 temas diferentes, 4 cores e para 4 crianças diferentes. Essa festa foi pro meu filho. Eu mostro aqui várias outras festas e dessa vez foi a do meu filho. E a gente acabou juntando aí algumas mães, algumas famílias para fazer uma festa todo mundo junto, porque afinal de contas a gente tinha muito problema de data na escola, vários amiguinhos fazendo aniversário próximos e todo mundo ia acabar fazendo a festa no mesmo dia. Então, ao invés da gente dividir a turma em 4 festas rolando na cidade no mesmo dia, a gente resolveu, obviamente, juntar todo mundo e fazer uma festa única, só que daí veio a grande dificuldade. Como agradar todas as crianças com uma decoração só? E daí vem a primeira fase que você precisa pensar quando você tem uma situação como essa. Fazer um briefing muito bem feito. A gente teve que conversar com essas crianças e entender realmente o que elas queriam, porque elas vieram com vontades e desejos diferentes. Então, por exemplo, as meninas queriam Power Rangers, uma seria amarela e a outra seria a rosa, só que a amarela queria ver dourado na festa dela e gosta muito de estrela, e já a outra queria a rosa e não podia faltar coração. E já na parte dos meninos, o meu filho queria Brawl Stars, que na época eu não fazia a mínima ideia do que era um joguinho de celular que ele jogava com o meu marido, e o outro amiguinho queria Gravity Falls, que também era um seriado do Netflix que eu não conhecia muito bem. Então eu tive que entender um pouquinho o que era cada um desses desejos, entender com eles o que não podia faltar na decoração, porque afinal a gente ia fazer uma decoração bem pequena na mesa principal, na mesa decorada, só com bolo. Os doces iam estar em outro lugar e os salgados também, enfim, toda a parte de comida realmente ia estar em outro lugar. A mesa ela ia ser um lugar mais íntimo, só para eles cortarem o bolo, né, cantarem o parabéns, e também que fosse tudo na altura deles. A gente queria que eles tivessem total independência de acender as velhinhas, soprar e ficar ali com os amigos sem precisar estar no colo, sem precisar estar em cima de banquinho, nem nada assim. Então a gente queria uma mesa na altura das crianças, a gente já tinha um briefing muito bem feito com eles e agora chegou o desafio de como juntar tudo isso numa decoração só. Então vem a segunda parte, que depois do briefing é essencial. É a gente começar a fazer uma pesquisa e entender o que significa cada um daqueles temas, incluindo aquilo que as crianças já nos pediram no briefing, né? Então, as cores principais daquele tema, quais personagens são os principais, já pegando aqueles personagens que eles trouxeram como essencial em ter na decoração. Enfim, a gente começa a fazer uma pesquisa de cada um dos temas e começa a entender como que a gente pode trabalhar cada um deles. E depois vem uma terceira etapa que é mais do que fundamental, que eu não vivo sem, que é você fazer o projeto da festa. É quando eu vou lá para o meu computador e projeto, pego todas aquelas minhas ideias que eu fiz na pesquisa, né, que eu pesquisei durante a pesquisa, eu pego tudo aquilo e eu defino se aquilo vai dar certo ou não. E um dos pontos essenciais aqui foi que para tentar unir essas decorações diferentes, esses temas diferentes, essas cores diferentes, eu defini que eu ia fazer um tema macro. Aquele tema que eles pediram iam, obviamente, aparecer na festa, ia ter tudo aquilo que eles pediram, estrela, coração, os personagens, mas eu tinha que fazer alguma coisa que unisse tudo aquilo. E a gente resolveu criar um símbolo, que era uma festa do quê? Era uma festa dos super amigos, né? De crianças que eram muito amigas, e a gente resolveu fazer como se fosse um emblema de super-herói para representar todos eles. Um emblema que ele fosse a união daqueles temas, que fosse a união daquela festa em si e que representasse o tema macro. Daqueles super amigos sairiam aqueles outros temas menores. Então, conversando com as crianças, inclusive a gente chegou nessa frase de super amigos, a festa dos super amigos, e todo o convite, toda a identidade visual a gente fez através desses super amigos. Só que a gente precisava criar uma cara para esses super amigos, né? Então eu fiz um emblema para representar esses super amigos. E isso eu também crio lá dentro do meu computador na hora do projeto. E a minha ideia era pegar nesse emblema todas as cores da festa para que eu harmonizasse, né? Naquele emblema tá toda a informação para daí depois em cada canto tá a cor específica de cada tema, o personagem de cada tema. Mas eu não sabia, obviamente, se tudo isso ia funcionar. Eu precisava de fato desenhar aquilo, tirar essas ideias da minha cabeça e colocar ali no computador para ver se isso de fato
funcionaria ou não. Então agora a gente vai lá para dentro do meu computador e ver como é que eu planejei e validei essas minhas ideias, se daria certo ou não. E agora aqui no Inkscape a gente vai para a primeira etapa do planejamento virtual, que é você projetar a sua festa, para você conseguir visualizar o resultado que você quer, testar aí se vai dar certo aquilo que está na minha cabeça, e depois também para eu conseguir ver o que eu tenho que produzir, conseguir planejar a minha execução, como que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que correr atrás. Então aqui eu vou começar na minha propriedade de desenho, definindo quanto que vai ser esse meu painel. Eu vou utilizar um fundo de parede, então não vai ser o tamanho do painel especificamente. Eu vou colocar aqui a largura de 3 metros e uma altura de 2,40. Então aqui eu tenho o tamanho da minha parede já definida. E eu vou trazer os meus painéis que eu quero utilizar. Eu quero utilizar só 2 módulos, fazer como se fosse um módulo para as meninas, um módulo para os meninos, separando as meninas dos meninos, porque as meninas têm o mesmo tema, elas quiseram fazer Power Rangers. Então, eu vou trazer aqui do meu acervo, vou trazer esse painel aqui, que eu já desenhei, porque eu já utilizei e eu sei que uma fornecedora aqui de Curitiba tem. Então, no planejamento, eu tenho que desenhar alguma coisa que eu sei que a minha cliente vai achar, ou que, nesse caso, que eu vou achar, né? Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui. Vou confirmar a medida, ele já está realmente com o tamanho do módulo, né, de painel, que é 2x1. E eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, porque eu vou utilizar 2 módulos. Beleza. Então a ideia foi criar um símbolo aqui no meio que fizesse a união desses 3 temas, né? Aqui que vai ter Power Rangers, aqui que vai ter os temas dos meninos, que eles têm uma tonalidade mais azul, né? Os 2 temas trazem o azul, então vai ser essa cor que eu quero trabalhar para harmonizar aqui essa decoração. E eu vou fazer um símbolo que vai unir esses temas e fazer como se fosse o tema da festa, para não ficar uma coisa assim, qual que é o tema da festa, né? Vai ser Super Amigos. Foi um tema que a gente criou aí junto com as outras mães, para daí entrar os temas como se fosse, os que eles escolheram, como se fossem secundários, mas trazendo essa união dos amigos como tema principal. Então aqui eu vou trazer o meu painel lá que eu já desenhei de cano PVC, vou colocar aqui a tag de como fazer esse painel, eu já utilizei ele em algumas festas, ele é super prático, super versátil, super leve, né? Então eu vou trazer ele aqui mais uma vez. Então eu vou ver aqui no meu acervo de painéis, dá um Ctrl C, aqui eu dou um Ctrl V. Esse painel aqui já tá na medida do meu painel mesmo, né? Porque afinal esse aqui fui eu que fiz mesmo e já fiz aqui nas medidas. Eu vou jogar ele para trás, porque a ideia é usar a estrutura dele para segurar ali aquele símbolo que eu vou fazer, tá? Então eu vou começar primeiro aqui com a decoração dos painéis em si. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Prontinho. Então aqui eu vou pensar agora no mobiliário que eu vou utilizar. Vou fechar aqui um pouquinho mais, não quero deixar tanto espaço entre os painéis. Então aqui eu vou colocar os mobiliários. Vai ser uma mesa que a gente vai fazer só para bolo, vai ser só para cantar o parabéns, não vai, os doces vão estar em outro lugar, em outra mesa decorada. E aqui eu tenho que planejar, desenhar coisas que eu sei que vai ser possível reproduzir depois. Então aqui eu vou dar um Ctrl V num caixote que eu tenho no meu acervo. Ele é de 50 por 30 e eu vou colocar ele de pé para apoiar uma boleira. E como a ideia é que o bolo fique realmente do tamanho das crianças, né, que elas tenham acesso aí ao bolo sem precisar subir em uma bancada ou coisa assim, o caixote vai ser a altura perfeita para que elas consigam fazer isso, para que fique na altura delas. Então eu vou posicionar aqui o caixote. E a gente vai ter aí de uma fornecedora 2 outros cubos que a gente vai utilizar também na altura das crianças. Aqui no meu acervo de mesas eu já tenho esses cubos desenhados, eu vou utilizar esses 2 menores aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou pensar na altura das crianças, isso é uma coisa super importante. Na hora de colocar aqui, eu sei que esse menino aqui
que vai usar esse caixote, ele é o mais baixinho da turma. Então, eu vou colocar o aparador mais baixo, né, o caixote mais baixo, para ele. E aqui as meninas vão ficar com alturas parecidas, porque elas em si têm alturas parecidas. Então, agora eu vou trazer as boleiras, para eu ver a questão de altura. Então, eu vou vir aqui em arquivo, vou abrir meu acervo de boleiras. Esse tampo aqui, eu vou utilizar o de 30. Então, eu vou alinhar tudo isso daqui de novo. Shift Ctrl A, faço o alinhamento, dou um Ctrl G. Prontinho. E vou colocar aqui 4 boleiras. Já considerando a altura também que vai ser minha boleira real, tá? A minha boleira, ela vai ter cerca de 16,5 de altura, as 4. Elas só vão variar aí na cor que a gente vai trocar agora. Então, nesse daqui eu tô pensando em fazer a Power Ranger amarela e ela queria, né? A aniversariante queria coisas douradas. Então, a gente vai colocar essa boleira aqui dourada. Vamos trazer aqui alguma cor que represente o dourado. Aí. E essa daqui queria rosa. Tinha que ter muito rosa aqui. Então, a gente vai usar um rosa chiclete, que eu sei que é uma cor de boleira que eu consigo encontrar aqui. E aqui nós vamos ter o azul como cor principal no dos meninos, que os dois temas têm azul. Um é um azul mais claro e o outro vai ser o azul escuro. Então, esse aqui vai ser o azul estilo bique e esse aqui vai ser um azul mais clarinho. Então, já temos as boleiras, temos os painéis, temos a estrutura que a gente vai ter. E agora a gente vai começar a criar a arte. Vou começar aqui pelo das meninas. Essa daqui é a Power Ranger rosa, essa daqui é a Power Rangers amarela. Então, aqui eu já baixei imagens das máscaras das Power Rangers amarela e rosa. E eu vou trazer aqui para frente da minha mesa. E vou ver que tamanho tem que ter a impressão para essa máscara ficar legal. Beleza, já redimensionei aqui para as duas ficarem proporcionais e ficarem aqui na frente o tema que elas queriam tanto que aparecesse. E aqui no painel a gente vai colocar o nome das crianças. Então eu vou escolher uma fonte, vou colocar aqui Mari e Mel, que são o nome das meninas. E vou escolher uma fonte que eu quero mais no estilo como se fosse desenhada por eles mesmos. Aí, vou utilizar essa Appleberry, vou aplicar aqui, vou aplicar nesse Mari também. E prontinho. Vou colocar o nome, a cor desse Mari do rosa e vou colocar a nossa Mel em amarelo. E vou trazer aqui pro painel. Detalhe que eu pintei errado, a Mari é amarela e a Mel é a rosa. Prontinho. Então, a gente vai redimensionar agora para que tudo fique aqui harmônico no nosso painel. A Mari falou que tinha que ter dourado, né? E a Mel falou que não podia faltar coração. Então, eu vou trazer aqui do meu acervo imagens que possam me ajudar aqui a decorar esse painel. Então, peguei esse coração aqui, que eu já tinha desenhado, e eu vou pintar ele agora de rosa. Vou pintar essa sombrinha aqui de um rosinha um pouquinho mais claro. E vou dimensionar ele aqui no nosso painel. A ideia é trazer 3 corações, a Mel falou que tinha que ter coração na decoração dela, independente aí do tema que fosse. E a gente não vai decepcionar, então eu vou colocar aqui 3 coraçõezinhos embaixo do nomezinho dela, para que faça um charme aí, que ela se identifique na hora que ela veja a decoração. E aqui na Mari não podia faltar dourado, então eu trouxe umas bandeirolas.
Eu vou utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandeirolas. Vou deletar essas outras duas aqui. Vou girar um pouquinho essas. E colocar aqui no nosso painel. Então, eu vou selecionar aqui, pulando, né, fazendo intercalado, o amarelo com o dourado. Prontinho. Então, aqui eu já sei que eu vou ter que comprar papel amarelo, papel dourado, para fazer tanto o nome da Mari quanto as bandeirolas. E também vou ter que fazer a impressão desse símbolo, né, dessa máscara da Power Ranger amarela. Aqui só tá faltando o bolo. Eu vou desenhar aqui, vão ser bolos de 30 de diâmetro, por cerca de 13, 14 de altura mais ou menos. Eu vou colocar ele branco, eles vão ser todos brancos, com os toppers fazendo o detalhe de cada tema, né? Então, eu vou colocar aqui todos os bolos aqui nas boleiras. A boleira, na verdade, é 32 centímetros. E prontinho. Agora a gente determina aqui mais ou menos a altura que tem que ficar os nomes e também o tamanho do nome. A Mel, ela é mais baixinha, por isso que eu coloquei a Mel aqui com o nome um pouco mais baixo, porque eu sei que ela vai caber aqui embaixo do nome, né, de qualquer maneira. Então, agora eu vou ver a questão do tamanho da fonte. Aqui a gente está usando 73 e esse da Mari a gente está usando 67. Eu vou ir com 67 também pro da Mel. Aí, e agora a gente tem a mesma proporção aí do tamanho do nome também. Agora eu vou pro lado aqui dos meninos, o lado das meninas já tá pronto, e eu vou aqui pro lado dos meninos. Os meninos têm dois temas diferentes, então eu vou trazer as imagens que eu também já baixei do tema que eles querem que apareça na decoração. Tô prontinho, já importei para cá as imagens que eu quero utilizar, então vou utilizar esse sendo do Gravity Falls, esse do Brawl Stars e aqui os símbolos dos jogos que eles fazem questão que tenha. Então eu vou redimensionar aqui para que fique proporcional, esse aqui tem que entrar aqui. Como o caixote ele é mais estreito, eu primeiro redimensiono o que vai no caixote para daí eu trazer esse símbolo aqui que fique também proporcional ao outro símbolo, né, para que um não fique tão maior que o outro. Então aqui já definimos o símbolo, então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesses nomes aqui e vou escrever agora o dos meninos. Vai ser o Pedro e vai ser o Davi, que é meu filho. O Davi eu vou colocar nesse azul mais claro e do Pedro vai ficar no azul mais escuro. Aí, o Pedro, que é do Gravity Falls, vai ficar pra cá e o Davi vai ficar pra cá. Aqui eu quero colocar na mesma altura, eu tenho que me preocupar, eu quero me preocupar aqui com essa questão de altura. Então eu vou alinhar esses dois nomes aqui e vou pegar o Pedro e alinhar com a Mel, vou colocar o Pedro alinhado com o nome da Mel. Prontinho. Então aqui os nomes já estão alinhados e agora eu vou ver como que eu vou trabalhar esses símbolos aqui. Esse menininho eu queria fazer ele como se fosse espiando, né? Porque ele tá olhando aqui pro nome. Eu acho legal isso, até mostrando que o Gravity Falls é pro Pedro. Então, eu quero ver um jeito de trabalhar ele, mas eu não queria que ele ficasse tão próximo ao bolo assim. Eu vou ver se eu colocar ele de lado, só que agora ele tá olhando para baixo. Vamos refletir ele. Pronto. Agora ele ficou olhando pro nome, achei que ficou engraçadinho assim. Vou colocar ele um pouco mais para dentro. E esse daqui eu também quero que ele aponte, ó, ele tá apontando, deixa eu refletir também, eu quero que ele aponte aqui pro nome, só que ele tá muito grande. Vamos reduzir aqui e trazer ele como se fosse assim pro nosso painel, sendo que ele vai ser cortado aqui. E o nosso
bonequinho do Gravity Falls também vai ser cortado. E a gente pode colocar ele assim. Acho que assim tá bem legal. Eu vou fazer um corte aqui, ó. Vou colocar isso aqui em branco só pra gente ver como de fato ficaria. Aí, ó, iria ser assim que ia ficar o nosso painel. Então, a gente já tem aqui a indicação dos temas, tendo a aparição dos personagens como eles nos pediram. Só que a gente quer fazer um símbolo que vá unir tudo isso daqui, né? Porque afinal a gente tem 3 temas diferentes. Aqui as cores a gente usou, né? Utilizando o azul para ficar uma cor mais um pouco uniforme. Aqui as meninas, o dourado e o rosa também combinam. Mas como que a gente faz a união dessas coisas, né? Então a ideia foi criar esse símbolo, esse tema macro, digamos, que fosse o Super Amigos. Então eu vou fazer como se fosse um símbolo mesmo de super-herói. A princípio eu vou fazer aqui um quadrado. E agora eu vou começar a editar pontos e vocês vão ver como que eu crio aí um emblema para esse nosso tema. Gente, por isso que é tão legal você já ter um acervo virtual, você ir salvando todas as artes que você já cria, para que você possa ir reutilizando e diminuir muito o teu tempo de trabalho para cada festa. E prontinho. Vou diminuir um pouquinho vou dar um Ctrl G e vou diminuir um pouquinho essa faixa, deixa eu ver. Aí. A minha ideia agora é fazer uma estrelinha, porque a Mari falou que tinha que ter estrelinha também na decoração dela e a gente não utilizou ainda as estrelinhas da Mari. Então, eu vou pintar de rosa. E eu quero que o rosa seja a cor assim mais fraca aqui da nossa decoração. Então eu vou pintar essas estrelinhas de rosa só para fazer um detalhezinho aqui, porque eu quero que esse símbolo tenha todas as cores dos nossos aniversariantes, para que todos se sintam representados. O amarelo, como ele é o mais neutro, ele vai ser a cor principal, mas o rosa ele também tem que aparecer aí, mesmo que seja numa proporção um pouquinho menor. Prontinho. E aqui eu vou escrever Super Amigos, utilizando essa mesma fonte aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Escrever aqui Super. Só que esse vai ser de um cinza mais escuro. E prontinho, nosso símbolo já tá ficando pronto. A nossa arte, eu vou diminuir aqui um pouquinho ainda mais essa nossa estrelinha aqui. E prontinho, ó, o nosso símbolo tá pronto. Ele que vai ser o tema principal da nossa festa, Super Amigos, que vai ficar aqui no meio, numa posição em destaque. E depois aqui vem os temas dos nossos aniversariantes. Só que eu vou colocar também um arco de balões aqui para fazer a união desses temas, né? Fazer uma representação, fazer um charme aqui também com balões. Então eu já vou trazer do meu arquivo de balões. Vou pegar esse daqui que já representa mais ou menos o que eu quero. E vou mudar as cores. Aqui embaixo eu penso em usar o amarelo como cor principal, como cor de destaque mesmo.
um amarelo clarinho, o Candy Color. E vou usar aqui alguns toques de rosa e algumas pontinhas aqui do dourado. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e vou passar aqui para cima o dos meninos. Agora esse aqui eu vou mudar para azul claro e o que está dourado eu vou mudar para o azul escuro. E prontinho, essa é a ideia do nosso painel. Eu vou passar isso daqui para trás do nosso painel. Porque a ideia é que isso aqui, os balões fiquem atrás do painel, né? Isso aqui essa estrutura vai estar atrás e esses aqui de madeira vão estar na frente. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia da nossa festa e começa a ver se vai funcionar a decoração que estava na minha cabeça. Então aqui eu confirmei que vai ficar legal, ficou uma estética legal, eu curti o resultado. E agora que a gente já terminou o projeto em si, gostei bastante do resultado, é isso que eu estava realmente querendo para a festa, em que a gente tenha um tema principal que junte, né, todas as cores de uma forma harmoniosa, para que a gente traga daí os temas, né, não fique parecendo tanto tema, uma coisa tão misturada, tão perdida. Então eu acredito que ficou harmonioso, apesar de a gente ter 3 temas, 4 crianças, né, e a gente conseguiu o resultado que eu estava imaginando. E agora que eu já validei a minha ideia, eu vi que vai dar certo, né, todas as informações ali estão se complementando, ficou legal, o emblema todas as mães curtiram, as crianças a gente deixou como uma surpresa para elas, mas todas as mães aprovaram, acharam que as crianças vão gostar do projeto e como é que ficou essa decoração. Então agora a gente vai para a parte do planejamento da execução. Essa é uma 4ª etapa que é fundamental, é essencial, porque do mesmo arquivo que eu faço lá no computador, existem várias formas de você produzir aquilo. Então, por exemplo, aquele emblema do meio, né, que tá como Super Amigos. Como que eu vou produzir aquilo? Será que vai ser em MDF? Será que vai ser em PS? Será que vai ser em papel? Será que papel vai dar para colocar ali num painel vazado? Não vai ficar mole? Então a gente precisa começar a pensar na execução de cada um dos materiais que a gente planeja, que a gente desenha, que a gente projeta. Porque isso influencia diretamente no orçamento final, no tempo de produção, na habilidade que a gente precisa ter para executar isso ou não. Por exemplo, eu vou fazer uma estruturação atrás para imprimir em papel que é mais barato. Eu vou precisar de uma habilidade manual para fazer isso, né? Para juntar esses materiais, pensar nessa execução, nessa criação. Será que eu tenho isso? Será que eu não tenho? Ou será que eu vou para o PS ou para o MDF, que vai sair um valor mais alto, mas vai ser um material que o fornecedor vai me entregar pronto? Então aí chega o momento da gente começar a pensar sobre cada um dos itens. E eu fiz esse planejamento que é essencial para você conseguir executar sua festa da melhor forma, otimizando seu tempo, sua energia, seu dinheiro. E agora eu vou mostrar para vocês as soluções que eu encontrei para cada um desses materiais, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, olhando aqui, né, a primeira coisa é aqui o nosso painel principal. Esse daqui, ele tá com uma medida de 53 por 67. Então, eu vou dar um Ctrl+C nele, vou vir aqui em arquivo novo, Ctrl+V, ele tá em escala, então eu vou mudar aqui a casa decimal, ele tá de 1 para 10, então eu vou colocar aqui agora no tamanho real, beleza. Então esse aqui é o tamanho real da nossa arte, vou separar aqui um pouquinho só. Essa impressão aqui, ela vai ser de um tamanho especial, que eu vou ter que mandar para uma gráfica. Então, eu vou vir aqui em editar, dimensionar página seleção, eu vou salvar essa arte aqui e vou pedir para a gráfica fazer uma impressão especial e eu vou recortar daí na tesoura mesmo aqui em volta dessa arte para eu colocar ela dentro do meu painel. Então, esses nomes aqui, né, os 4, eu vou cortar na minha silhuete, porque eu tenho a silhuete. Ele cabe, né, na minha silhuete, porque ele tá com 16 de altura. Então, a nossa base de corte da silhuete tem 30 centímetros, então vai ser super tranquilo para produzir. Mas caso você, digamos, não tenha silhuete ou não conheça uma fornecedora na sua cidade que pode fazer isso para você, você vai vir aqui, dar o Ctrl+C, arquivo, novo. Muda aí a casa decimal para colocar na escala e você vai ver se isso aqui cabe, por exemplo, numa A4, que é aqui o nosso papel embaixo. Olha, ele não cabe.
numa 4, você daí poderia separar as letras, caso você queira fazer a impressão disso em casa. Ou se você quer imprimir tudo de uma vez só, você pode daí fazer numa 3, né? Vir aqui em arquivo, propriedade de desenho. Colocar aqui numa 3. Aí sim, salvar esse arquivo e mandar para uma gráfica para você imprimir e recortar aqui à mão. Aí você faz isso para todos os nomes. Já exatamente na escala que você tem aqui no seu projeto, tá? Isso para os nomes. Aqui esses desenhos eu vou fazer a impressão também numa folha 3, tá? Eu vou salvar aqui. E todos esses outros desenhos eu também vou fazer impressão em gráfica, vou mandar os arquivos para a gráfica. A bandeirola eu vou fazer à mão mesmo, vou comprar Color Plus amarela, que eu já vou ter que comprar aqui para o nome, né? E comprar esse papel dourado para daí fazer as bandeirolas à mão, considerando a medida que eu desenhei aqui. Afinal, aqui, se eu pegar uma bandeirola, ó, eu sei exatamente a medida que eu preciso fazer para eu ter esse aspecto que eu desenhei. Então, eu vou, ó, desdobrar ela aqui, ela tem cerca de 14 de altura por 11 de largura. Então, eu vou conseguir reproduzir a minha bandeirola também no meu papel que eu comprar. E as bexigas, eu sei que eu preciso comprar essas cores nessas proporções. A maior quantidade vai ser amarela, vai ser alguns toques de azul claro e alguns toques de azul escuro. A amarela vai ser que eu tenho que comprar em maior quantidade e as outras cores, um saquinho, já vai ser super suficiente porque vai ser uma decoração pontual, tá? Então assim, eu já sei também as boleiras que eu tenho que contratar e o aspecto final que essa decoração tem que ter. Então agora que eu já planejei a minha execução aqui com base no projeto, a gente vai de fato executar isso, colocar a mão na massa e tirar isso daqui do computador. E agora a gente já está com todos os nossos materiais impressos na gráfica, exatamente no tamanho que a gente desenhou lá no nosso projeto. Então aqui eu tenho aquele símbolo que vai no meio do painel. Esse aqui foi um tamanho especial, ele está maior do que uma A3, mas todas as outras impressões estão no tamanho A3, então todas as outras folhas eu fiz lá pelo meu projeto, como eu já mostrei para vocês, imprimi na gráfica e tá tudo aqui prontinho. Agora eu vou cortar na tesoura mesmo, em volta de todos eles. Esses aqui aí já estão prontos, vão direto para o painel. E esse aqui a gente vai fazer uma coisa para deixar ele com uma sustentação. Vou mostrar para vocês depois. As artes que eu recortei, elas agora já estão prontas, vão direto para o nosso painel e mesa, eu não preciso mais mexer nelas. Agora, esse símbolo aqui dos super amigos, eu preciso fazer uma sustentação. Porque conforme meu projeto, esse aqui vai ficar no vão do nosso painel de cano PVC. Eu já mostrei como fazer esse painel nesse card aqui em cima, dá uma olhadinha. É um painel super versátil que eu fiz com vinil e cano PVC. E ele tem um vão, né? Ele é só uma estrutura como se fosse um grid. E como é papel isso daqui, eu não tenho como fixar no vão. Se eu colocar aqui fio de nylon, ele vai ficar meio mole, não vai ficar legal. Então eu preciso fazer uma estruturação. Eu comprei esse role de 1,5 milímetros e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um molde do nosso símbolo aqui no role, vou cortar e vou colar um no outro. Assim ele vai ficar com uma estrutura sem eu precisar fazer uma impressão direto no PS, que é um pouco mais caro, ou em MDF. Dessa forma eu deixo o meu símbolo, mesmo sendo feito em papel, durinho, né? Coloco uma estrutura mais firme atrás, sem precisar gastar um valor maior. Então, vamos começar. Eu vou virar o símbolo, vou fazer um molde aqui do outro lado para não ficar com aquelas marcas de lapiseira no meu símbolo e depois eu vou recortar. Agora eu já fiz a marcação de lapiseira, eu vou fazer o corte com estilete e eu vou fazer um pouquinho para dentro da marcação de lapiseira, não exatamente em cima. Por
porque eu não quero que corra o risco de ficar aparecendo algum tipo de estrutura depois que eu colar o símbolo aqui. Prontinho, já fiz aqui o recorte e agora eu vou fazer um truquezinho. Eu já vou fazer um furinho aqui na estrutura e eu vou passar um fio de nylon para quando eu colar aqui o papel já vai grudar no fio de nylon e não vai furar o papel, então vai ficar mais discreto na hora de eu pendurar no painel. Pega um alicate fino, se você tiver uma faca, alguma coisa pontuda, uma agulha, para conseguir fazer o furo. Agora eu já vou passar o fio de nylon aqui nas pontas, vou cortar quatro partes, vou fazer um nozinho e já vou deixar aqui pronto para grudar no painel. Vou pegar um pedacinho de fita crepe e prender aqui atrás o fio de nylon para cada uma das abinhas. Só para a gente não correr o risco de perder, engaixar em alguma coisa e acabar estragando esse nosso trabalho. Prontinho, a parte de trás já está feita, já estamos com os nossos fios colados. Agora eu vou virar aqui e vou grudar o nosso símbolo na parte da frente. E eu vou fazer isso com fita dupla face. Prontinho, gente, nossa estrutura agora já tá com uma sustentação, já tá firminho, já tá aqui com os nossos fios de nylon presos aqui, prontinhos para serem instalados e finalizou agora o nosso trabalho com o símbolo. Agora eu vou fazer a parte dos nomes, dos corações e das bandeirolas. E aqui tá o molde que eu fiz no nosso computador para as bandeirolas e corações. Imprimi numa folha 4 normal e agora eu vou recortar a mão para também fazer o molde aqui na nossa Color Plus. Lá no nosso projeto para as bandeirolas, a gente definiu que precisava de 6. Eu vou fazer 3 de cada uma e vou fazer uma a mais, só para a gente ter um backup caso alguma rasgue, aconteça alguma coisa. Eu sempre gosto de levar para algum imprevisto. Então, eu vou fazer 4 de dourado e 4 de amarelo. Isso aqui são folhas Color Plus, tá? Essa dourada eu encontrei, eu não sabia que tinha, eu encontrei, só que ela é uma gramatura um pouquinho menor, ela tem 150 gramas. Mas ainda assim ela é mais grossinha, tranquila para fazer uma bandeirola. E essa daqui já é uma 180 tradicional. E agora que as bandeirolas já estão prontas, eu vou fazer o coração. Agora que eu já cortei o coração e eu não preciso mais do molde, eu vou cortar daí essa parte interna para fazer no rosinha mais claro. E prontinho, agora é só colar com cola pano esse detalhe no coração e ele já fica pronto também. E agora só faltam os nomes do nosso painel. Mas os nomes, para facilitar um pouquinho, eu vou fazer na silhuete, porque eu escolhi uma fonte com bastante recorte. Mas se você não tem silhuete, dá também para você fazer dessa mesma maneira que a gente fez o coração e a bandeirola. Você faz o molde no computador, repassa aqui para Color Plus e recorta na tesoura. Então agora eu vou lá para minha silhuete finalizar a produção dessa festa. E agora com tudo projetado, definido e produzido, chegou o dia da montagem da festa. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez a montagem dessa decoração com a ajuda aí das mães, das famílias, que foi uma delícia!
E essa foi a festa do meu filho de 6 anos, junto com 3 amiguinhos, com 3 temas diferentes, com 4 cores principais e cheia de personalidade aí para essas crianças muito especiais. E eu quis mostrar para vocês nesse vídeo que é possível sim você fazer uma festa criativa, uma festa harmônica, bonita, nos moldes aí que você gosta, né? No estilo que você gosta, mas precisa sim seguir alguns processos. O primeiro dele é fazer um briefing muito bem feito. E nesse briefing já não era mais só com os pais, né? No caso com meu filho, comigo, né? E com as outras mães. Mas era também com as próprias crianças, já que elas já têm uma opinião e já sabem o que elas querem ver na festa delas. Em segundo passo, você precisa ter um processo de pesquisa, você tem que entender quem são os personagens daquele tema, se você não conhece, quais são as cores, como que você pode trabalhar aquele tema em si, sem abrir mão daquele briefing com as crianças, o que elas querem ver na festa, porque afinal de contas, na própria Power Rangers, a gente tinha a necessidade de decoração, de ter estrelas. Então a gente precisa pegar todas essas informações, pesquisar sobre isso, começar a bolar soluções e daí como que a gente valida essas soluções? No próximo passo, que é o projeto. É você ir para o seu computador e você conseguir reunir todas aquelas ideias e validar, ver se vai dar certo, ver como você vai trabalhar as cores, trabalhar os temas, criar artes, como eu criei os Super Amigos, criar uma arte para fazer a unificação de tudo aquilo, para conseguir harmonizar a sua festa. E depois disso, você tem que planejar essa decoração. Você tem que entender como que você vai produzir aquilo que você projetou. Será que é viável? Será que não é? Qual material que eu posso utilizar para ficar mais barato? Ou qual material eu vou usar para ficar uma peça mais nobre? Enfim, a partir da tua demanda, do teu orçamento, você tem que fazer esse planejamento. Gente, não saiam na rua, vou comprar materiais, sem fazer projeto, sem planejar como que você vai executar, porque é fato, você vai gastar dinheiro com coisas que você não vai usar, comprar demais, comprar errado, vai gastar energia, porque afinal de contas você vai ficar muito tempo tentando imaginar como aquela decoração ficaria, sendo que você poderia ter projetado e facilitado muito a sua vida. E vai também economizar tempo, porque tempo é dinheiro também, e você tendo um projeto já indo muito focado naquilo que você precisa, você vai economizar aí muito tempo, não vai se estressar, enfim, só tem benefícios. Então sigam esses processos para vocês conseguirem planejar decorações criativas diferentes, mesmo que tenha vários temas, várias cores e várias crianças diferentes para atender. E se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui no curtir para eu saber que esse conteúdo está sendo relevante para você. Não deixa também de clicar no sininho que está por aí em algum lugar, para você receber sempre quando a gente postar um vídeo novo, que eu sempre vou estar postando vídeos por aqui sobre o planejamento virtual de festas. E o que é isso? É você entender como você criar, projetar e executar festas que tenham um diferencial, que sejam harmônicas, que sejam bonitas, que atendam aquele briefing que você recebe ou que você mesma tenha para realizar sua festa. E você entender que você tem que ter um processo para tudo isso funcionar. E a gente vai conversar sobre esses processos aqui nos vídeos. Então eu espero você no próximo vídeo. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Mais uma vez, aperta aqui no curtir. E se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui também que eu vou responder com o maior carinho. Um beijo e até o próximo vídeo.